Então, foi lá que, lá na Reciclatec ainda, que você descobriu o seu problema de saúde, não é isso? Ou Eu não? tinha alguns sintomas, né? Sim, então conta um pouco dessa. Na verdade, o meu problema de saúde começou quando eu tive a gravidez da minha filha número 2, Bianca. Eu comecei a sentir um zumbido no ouvido, né? E um barulho. Enfim, nada, medicação, tal, não saía esse barulho. E aí eu passei a deixar aquilo para depois, sabe? Que eu não conseguia resolver e a gente vai deixando, acumulando, Sim. né? E um certo tempo eu comecei a sentir tremores, né? Aqui. Começava a tremer aqui, né? No canto do ouvido começava a tremer. E aí eu comecei a, por exemplo, você me faz uma pergunta, eu fico estática, voando, não consigo pensar na resposta. E algumas reuniões que a gente teve, eu fiquei dessa forma. Aí eu disse, eu não sou dessa forma, então algo está acontecendo de diferente. Aí, assim, juntou com o que eu queria ir para casa, né, cuidar dos meus filhos, tal. Enfim, e acabei que quando eu saio de lá, não tinha planos de colocar empresa, não tinha, já vendia sex shop assim, por conta que eu tive um problema no INSS, eu vou contar a história do sex shop. E, assim, eu já vendia quando eu saí de lá e tinha uma sacolinha pequenininha, assim, acho que tinha uns 15 itens no máximo, nem tinha isso. E aí eu dizia assim para mim, eu espero que eu venda isso e compre feira para dentro de casa. Caramba. E acabou-se. E aí eu entreguei totalmente ao Senhor. Nessa época eu já frequentava, já estava tentando frequentar a igreja evangélica. Dentro dessa narrativa, aproveite paralelo. Você, como é que se converteu? Foi antes, foi durante esse percurso? Sim, assim, Juntar para não a gente não perder o pode, o fio, né? isso, para não perder a história, não ficar a história picotada, Sim. mas pode. E aí, assim, eu comecei a acontecer algumas coisas estranhas dentro de casa e tal. E aí, quando eu ia para o trabalho, eu cheguei a comentar, porque eu não era muito de conversar no trabalho. Mas aí acabou que a gente surtiu um assunto e eu falei no assunto coisas estranhas dentro de casa, troço quebrando sozinho e tal, enfim. E aí, um amigo meu que trabalhava comigo na época, Pablo, que hoje ele vende iPhone, Pablo iPhones, ele falou assim, Adriana, tu tem que ter cuidado, porque isso aí pode piorar na tua casa. E eu nem preocupada com isso, eu não tinha medo, eu não tinha nem preocupada com esse tipo de coisa. Mas aí ele me disse isso e ficou guardado, né? Aí quando eu saio da Reciclatec, ele tinha ficado. Quando eu saio, que minha irmã começou assim uma série de problemas na minha família que todo mundo chamava eu. Aí eu disse assim, meu Deus, o Senhor me treinou para isso mesmo, porque já passei o treinamento lá no pós-venda de lidar com pessoas. E aí, assim, aconteceu uma série de, tipo assim, cada pessoa da família tinha um problema, era, Adriana, resolvi isso, Adriana, como é que eu faço isso? Enfim, eu não sei se era teste, sabe? E aí começou a todo mundo me chamar. E uma irmã minha adoeceu muito. E aí eu disse, meu Deus do céu. E eu tive uma experiência de ver ela muito, numa situação muito difícil. E aí eu lembrei que ele falou, o que esse meu amigo falou, Pablo, né? Pablo iPhones falou, Adriana, ele tinha falado, Adriana, procura uma igreja, procura. E aí, na hora que eu vi minha irmã nessa situação, eu liguei para ele. Aí ele falou assim, Adriana, o pastor está na igreja. Dá um pulinho lá. E aquilo me inquietava, sabe? Me inquietava. Porque Deus, Chiquinho, quando Ele quer mover você, Ele inquieta.
você não consegue fazer suas coisas, você não consegue pensar, você não consegue fazer o que você quer fazer. E aí eu fui até a igreja, conversei com o pastor orou conosco, tal, mas aí não fiquei ainda na igreja. Ele só fez uma oração, tal, e a gente voltou. E aí estou em casa, já tinha passado uns dias, e a gente pensou, disse assim, eu queria visitar aquela igreja. Aí a gente foi por visita e eu acabei gostando das músicas, dos louvores, das pessoas, da palavra, principalmente. E a gente começou a frequentar. No início era engraçado porque eu ia para a igreja evangélica e meu esposo ia para a missa. Católica, A né? gente dividia o caminho. Massa, mas cada um com sua fé, né? E sua Isso. crença. Que Eu massa. comecei a me sentir bem, sabe? Eu comecei a sentir a presença de Deus, então, naquele lugar. E eu não queria voltar para outro lugar, que antes a gente participava, né? Ia para a missa e tal, enfim. E aí foi uma experiência que eu fui gostando de estar ali, gostando, gostando. Quando foi, assim, com quase 2 anos que a gente estava frequentando a igreja, foi um dia que a gente já tinha começado os sintomas do tumor mais elevados, assim, mais fortes. E aí Deus falou ao meu coração que era naquela noite que eu ia lá, porque sempre que tem os cultos, o pastor, nós somos da Igreja Batista, né? E a Batista da Promessa. E aí, sempre que tem os cultos, o pastor vai chamar a pessoa, se alguém quer aceitar Jesus, tal. E eu já tinha ido cultos, e eu não tinha me despertado para ir. Às vezes eu queria ir, mas não, hoje não, hoje não. E aí, nesse dia, tudo aconteceu para eu não chegar no culto. Ixi, uma série Tudo de aconteceu. imprevistos. Inclusive, quando eu chego na igreja e tal, meu vestido se abriu, voltei para casa para trocar a roupa, menino para dar de mamar, que meu pequeno era pequeno. Meu Deus, uma série de coisas. Que aí eu já tinha Benjamin, que é o número 3, né? E aí, assim, quando eu tô lá, eu senti muito forte a presença do Senhor, eu tremia, assim, sabe? E eu chorava muito. Eu chorava muito, sentada no banco, escutando o pastor. Chorava, 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 sem entender. Quando o pastor faz o apelo, que ele diz assim, quem quiser aceitar Jesus, vem aqui e tal. Só que não é com essas palavras, é com a, Eu né? sei, Naquele, é o naquele evangelho, né? âmbito, É o isso. evangelho. Quando ele perguntou, eu escutei nitidamente uma voz falou assim, mas como se fosse um anjo me defendendo, né? Mas ela já frequenta a igreja tem quase 3 anos. Eu escutei como eu estou escutando você. E aí o inimigo deu uma risada muito forte e disse assim, mas ela não tem coragem de ir lá na frente. Chiquinho, eu escutei isso. Eu peguei assim no braço da minha filha, que estava do meu lado, Bárbara. Vamos comigo lá na frente, porque eu não vou escutar ele rir da minha cara. Eu peguei na mão dela e fui lá. E quando eu chego lá, eu fiquei me tremendo, sabe? Como algumas pessoas depois me disseram que isso era o batismo do Espírito Santo. Né? Eu não tinha muito conhecimento nisso e muito pouco engajada nessa parte. Eu só frequentava a igreja, né? Não tinha tanta espiritualidade por lá. E aí foi nesse tempo que eu tive a conversão. Quando eu tenho a conversão, eu já estou com sintomas do tumor. Pronto, aí agora voltou para a conversa, né? Massa. E aí, assim, quando os sintomas do tumor começou, quando eu tive grávida da minha filha, começou, porque é um tipo de tumor que ele cresce 1 centímetro por ano. Chama-se meningioma. Ele cresce 1 centímetro por ano. E aí, assim, quando a mulher está grávida, esse tumor ele se alimenta
de hormônios femininos. Caramba. Isso. Aí, por isso que os meus sintomas começaram quando eu tive a minha filha número 2. Ah, então quer dizer que o tumor ele se alimentou dos hormônios da sua filha pra... Exato. Cara, No que a mulher está grávida, né, os hormônios femininos, eles aumentam, né, eles acrescentam, né. E aí o tumor se alimenta e cresce no interior. E aí, assim, começou a crescer e o zumbido que eu escutava Aumentou. no ouvido aumentava. Depois que eu tive minha filha, ela com problemas de saúde e tal, acabei deixando para depois. E aí, quando eu vou ao otorrino, eu fiz exame, lavagem, fiz tudo, não tinha nada. E aí, certo, com o tempo, passa um pequeno tempo, 6 meses, 8 meses, eu começo a sentir tremores. Esses tremores tremiam aqui e mexiam com minha visão. E mexiam com minha visão. E aí eu pensei que era problema de visão. E usei óculos durante 1 ano. Fiz o exame e tal, enfim, usei óculos durante 1 ano. Depois que eu uso óculos, continua o barulho ensurdecedor, o barulho aumentava muito. Fiz tratamento laser lá na FIP, né, que tem um programa de atendimento, e eu fazia para reduzir o barulho. Só que até aí a gente não sabia nem o que era. Fiz 2 anos de tratamento lá, quando uma das médicas me indicou colocar aparelho no dente. Porque ela achava que era algo ligado à ATM. Aqui, né? Nossa articulação essa temporomandibular. região daqui, da Isso. mandíbula. Exato. Aí ela achava que era isso. Aí o que eu fiz? Tudo que as pessoas falavam, eu ia atrás. E eu coloquei aparelho no dente, passei 5 anos com aparelho no dente. Que quando você coloca aparelho, geralmente você passa Há 1 um ano e tempo meio, eu já usei, 1 já. ano, alguns meses, dependendo do que você precise. Então, eu passei esse tempo com o aparelho. Eu troquei de clínica. E aí, quando eu chego no COI, no tempo, a doutora Poliana falou assim, Adriana, vamos colocar um dente, porque eu tenho 2 dentes que eu não tenho mais, faltando. Eu não, doutora, disse para lá, tal, não sei o que, enrolando a doutora, né? Aí ela marcou 3 vezes para um buco de Campina Grande, que ele vinha atender em Patos, e eu não fui. Quando foi na terceira, eu disse, não, eu vou, porque né, eu já disse tanto não, então agora eu vou resolver isso. E aí eu fui, quando eu chego, sendo que eu já tinha estudado, já tinha procurado, pesquisado sobre esse problema, assim, horrores. E tudo que eu procurava, eu procurava entender o que estava acontecendo. E aí eu fui para essa consulta, quando eu chego lá, e ele falou, Adriana, você tem um distúrbio na ATM. Eu sabia que eu tinha, mas os médicos, quando eu encontrava os médicos, eles não entendiam direito o que eu tinha. Aí ele falou, você tem um distúrbio na ATM. Aí eu, certo. E agora? Aí ele disse, eu vou pedir uma ressonância e tal, enfim. Cabeça, eita. De ATM. Daqui. Ele me pediu da ATM. Fiz a ressonância. Deu nada. Ou deu? Deu o disco Daí. se desfazendo, né? E aí, o que é que eu faço? Marco uma cirurgia para fazer colocar um novo disco. Aqui na TM. Um disco sintético. E aí, quando eu marco a cirurgia é amanhã, por exemplo. Aí o médico falou, Adriana, tu tem que fazer o teste de Covid, porque era na pandemia. Tem que fazer o teste de Covid para poder entrar na clínica. Nisso, nós já tínhamos, em termo loja, nós tínhamos um ambiente no quartinho que a gente atendia os clientes. Eu já não falava mais direito. Caramba. Eu já sentia choques na região da face. E a gente acreditava que esses choques iam ser sanados com essa cirurgia porque era o disco. E aí, o que aconteceu? Aí eu não fiz, acabei não fazendo porque o teste de Covid deu positivo. Eita.
Passei, porque era na época que a gente ficava de recesso, né? E eu fiquei os 10 dias de isolamento. Ficou eu e minha filha, nós tivemos na mesma época. E quando eu passo da Covid, aí já louca para marcar a cirurgia, porque o choque, ele pegava o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo, ele vem do cérebro aqui, pega aqui e aqui ele se divide para a No nossa rosto. face. Pra aqui. Aí o que acontece? Esse nervo, ele ficava em choque. Quando eu abria a boca, quando eu falava, quando tocava. E devia doer muito, hein? E aí, com um tempo depois, até quando eu mexia o olho. E aí, assim, não fiz essa cirurgia. Fiquei com sequelas da Covid, hepatite. Se eu for contar para você os sintomas todos, a gente vai passar a noite aqui, porque foram... sofri um acidente, enfim, foram muitas coisas. E aí, assim, eu não fiz a cirurgia, mas fiquei com sintomas, né, de pós-Covid. Aí minha mãe, que mãe acerta, né, ela disse assim, Adriana, isso é bem um bucho. Fui fazer uns exames pós-Covid. Quando eu fiz os exames, deu positivo. Aí estava grávida, não poderia fazer a cirurgia. Mais uma vez, livramento do Senhor. E aí não fiz a cirurgia, né? Quando a gente descobriu a gravidez, já falei com o médico, aí já parou as medicações. No que parou as medicações, que eu tomava carbamazepina, não sei se você já ouviu falar. De 200 miligramas, eu tomava 4 por dia. Esse medicamento, ele evita, ele não deixa que você pense. Ele impede a sua capacidade de desenvolver soluções de problemas, por exemplo. Menino. E eu tomava 4 por dia. E o meu médico não queria nem que eu tomasse meio, uma banda, e acabei tomando 4. E aí, enfim, descobri que estava grávida. Quando meu filho faz 3 meses, eu começo a ter choques mais intensos. Choques e choques. E aí, depois dos choques, a gente buscou, né, uma forma de alimentá-lo, sem ser amamentação. Porque a gente já previa, né? E eu nunca vi nada tão difícil do que marcar uma consulta no Metropolitano. Ixi, lá em João Pessoa. Meu Aliás, Santa Deus. Rita, né? Em Santa Rita. E aí foi uma batalha, né? Chegamos na consulta, o médico disse, você vai ficar na fila de espera. Pois é. E nós ficamos na fila de espera lá. Quando a gente descobriu mais ou menos o que era, foi porque o meu buco, o qual ia fazer a cirurgia da ATM, ele falou assim, Adriana, vamos mudar de neuro? Aí eu disse, não, mas o neuro só vai me dar medicamento e tal. Aí ele disse, eu quero que você faça uma consulta com um neurocirurgião. Ele já tinha em mente, doutor Luiz, ele já tinha em mente, ele era tão bom nisso, ele já tinha em mente que era realmente alguma coisa relacionada ao cérebro. Eita, então já. E aí ele me indicou para um neuro amigo dele. Quando a gente chegou lá, ele fez só alguns testes, pediu uma ressonância e aí a gente descobriu que era um tumor. E o tumor estava com 3,5 de tamanho, já aqui crescendo de forma acelerada, por conta da gravidez do menino. Deixa eu colocar aqui enquanto tu vai. Pode ir falando, eu vou colocar aqui na tela pro pessoal ver as fotos aqui. Sim. Pode ir falando aí. Pode ir. E aí, assim, quando eu vou para consulta, descubro tal, eu fico na fila do Metropolitano para fazer a cirurgia. Nesse intervalo, eu tenho uma crise de choque muito elevada, grau 10, do sintoma que era neuralgia do trigêmeo, que hoje eu não conheço ninguém curado dessa doença. E aí, assim, a gente ficou na fila. Tá aí algumas fotos, né? Eu coloquei algumas fotos aqui, ó, pessoal. Isso aí é quando eu tive a crise, né? Aqui no hospital, eu fui para o hospital Regional. de Patos. Isso, conhecimento nesse
âmbito Ai, é mais muito algumas escasso, né? Aí foi a cirurgia, né? cirurgia, isso. Aqui nessa foto com a seringa era como eu me alimentava, era caldo de arroz e caldo de feijão. Coloquei essas aqui voltando também, ó. Que aí Isso. Aí foi quando eu cheguei, você vê que nessa seringa tem um líquido que tem uma cor, né? Que era caldo de feijão de cara, arroz. pela seringa. Pela seringa e não. Quando eu cheguei lá, eu não conseguia nem isso. Eu passei 3 dias, tá vendo essa aqui com lençol? Uhum. Eu passei 3 dias nessa posição, sem abrir a boca e sem mexer o pescoço, nem nada. Caramba. E a alimentação era a saliva. E aí, Chiquinho, foi onde o Senhor me sustentou. Porque eu vinha de uma caminhada na igreja e aí eu estava guardando a palavra. Porque a gente nunca sabe o que é que a gente vai usar lá na frente de sabedoria. E aí, nesse momento em que eu estava aí, o que eu pensava era assim: eu não sou Jesus, mas ele esteve no deserto e ele disse a Satanás que nem só de pão vivia o homem. Então, eu nem só de pão, Senhor, eu vivi o homem. Me alimento com minha saliva e com a tua palavra. Era só o que eu dizia. Porque eu não conseguia fazer mais nada. E, inclusive, eu fiquei tão envolvida em entender realmente o que eu tinha, que alguns médicos chegavam com algumas medicações e eu dizia, não, essa eu não tomo. Essa aqui não. Eu prescrevia. Em alguns momentos, não em todos, mas logo que eu cheguei no hospital, que o pessoal não entendia direito, eu comecei com uma crise de choque muito forte. E o pessoal não entendia direito. Apenas uma senhora que era enfermeira lá há anos, ela falou assim, olha, não faça nada. Quando eu estava tendo crises, ela dizia assim, não faça nada. E Poliano, muito nervoso, né? Chame um médico, alguém, não sei o quê. E ela chegou e disse assim, olha, a única coisa que você pode fazer é ficar calado e esperar passar. Não tem medicação. Olha, eu estou no hospital referência nacional de tratamento no crânio, de tratamento em cabeça, coluna, né? E eu chego lá e para essa doença, que é um hospital primeira, É o não metropolitano, existe. né? Eu acho que talvez não conheça Brasil um hospital como aquele, como foi uma porta que o Senhor abriu para mim. Mas naquele momento, a enfermeira olhou assim e disse assim, fique calmo, a única coisa que você pode fazer é esperar passar. Não tem outra medicação. Morfina, morfina tem uns graus, né? Morfina mais Sim. forte, mas qualquer um que me aplicasse não fazia. A única coisa que fazia era gelar meu corpo e nada mais. O carbamazepina, ele reduzia. Ele reduzia um pouco. O impacto, né, da dor. Isso. É porque assim, o carbamazepina, ele para um pouco todos os nervos e com o tempo você para todos os nervos, não só o que está doente, mas os outros. E aí, assim, essas fotos aí já são de quando eu fui para a cirurgia, que eu passei 15 dias lá no hospital. E eu fui para a cirurgia, foram 18 horas de cirurgia e foram 12 pontos na cabeça, né? Quando o médico tirou o tumor, era o tamanho da mão dele, assim. Caraca, Estava muito expresso. Esse período que eu passei lá, assim, foi muito renovador, né? De conhecer realmente a presença do Senhor, porque eu tinha a palavra e em muitas coisas que aconteciam lá, faltou medicação, algumas, não sempre, mas algumas medicações que eu já tomava, o hospital não tinha. E aí a gente ia comprar, tal, assim, mas era uma coisa que tinha que ser de imediato, sabe? Enfim, eu não abria a boca, eu me comunicava escrevendo. Até hoje, eu poderia ter trazido, mas até hoje eu tenho as escritas das medicações que eu passava e tudo mais.
Mas foi assim, quando a gente encontrou esse lugar, glória a Deus por isso, por ter encontrado Amém. esse lugar, sabe? Que ali a gente não consegue entrar ali e não ver Deus. Não tem como você entrar no Metropolitano e não ver Deus. Se você entrar lá dentro e passar algum período, não estou dizendo ir fazer uma consulta, estou dizendo lá dentro, situações, você vê que tinha um senhor que fez uma cirurgia, ele estava cego, e o médico conseguiu fazer a cirurgia pelo nariz, ele não teve um corte. E aí esse homem, quando sai da cirurgia, ele sai assim, numa vibração, sabe? Porque ele estava sem visão. E quando ele tira o tumor, ele voltou vendo tudo, ele ficou assim, num pé e no outro, Aqui, para ir né? Então foi embora. aqui, não foi? Foi, tirou por aqui. Coisas assim espetaculares, com o conhecimento que o senhor está dando àqueles profissionais, assim, sem igual. Sem igual. Independente de governo, independente de quem seja, Pronto, muito sabe? bem. Você falou um ponto, né? Porque É independente. aque- Isso aquela, não. aquela obra, ela ajuda muitas pessoas, né? Nossa. Foi uma sacada espetacular de quem foi gestão, é como se diz, né? Nós sabemos que Primeiro tem mundo. muitas falhas e tudo, não estou defendendo ninguém, mas o gestor da época que pensou na. Porque só é Nossa. questão de cirurgia de coração, cabeça, Exato. são só Só coisas cirurgias. complexas. Isso, só Muito. complexas. Coisas que só Inclusive, Recife. exato. Exatamente. Inclusive, Chiquinho, quando foi descoberto o tumor que tinha na minha cabeça, ele estava entre os nervos. E aí o médico que descobriu, doutor Daniel, lá em Campina, ele disse assim, Adriana, você precisa ir para o Ai, Metropolitano. Porque lá tem um equipamento que aumenta a visão do médico em 8 vezes mais. eita, que massa. E aí outro hospital não Não tem. tem essa tecnologia. Você vá, assim, vão te mandar para outro, mas você não vá. Não aceite. Não aceite, se recuse. Se marcar, não sei o que você faz, mas tente chegar no Metropolitano. E foram 5 meses para marcar uma consulta. O hospital é muito bom, a demanda é muito grande. E, assim, eu louvo a Deus que o Senhor nos ajudou, nos botou ali dentro e operou na nossa vida, né? E no dia da cirurgia, o que mais marcou, assim, para mim, para hoje eu ter essa vida de oração, essa vida de que é assim uma linha muito tênue com relação ao que eu trabalho profissionalmente. Assim, eu tenho uma vida de oração, uma vida de cuidar das crianças na salinha da igreja, que eu amo de coração, sabe? De fazer as brincadeiras, de levar a palavra do jeito delas. E é uma coisa que é uma gratidão eterna ao Senhor. Porque quando eu vou para a sala de cirurgia, eu vou para a sala de cirurgia dia 31 de outubro de 2022. Que dia foi esse? Foi o dia de votação. E no dia de votação, as pessoas profissionalmente são livres de ir votar nos seus candidatos. E o que aconteceu? Poucos profissionais naquele dia para atender. O que houve? Umas medicações que eu tomava mais de 15 comprimidos, N injeções, eu não tomei. Meu Deus. Eu não tomei. E aí eu comecei a chorar. E assim, e o tumor, se eu chorasse, ele crescia. Se eu risse, ele crescia. Eu tinha que ter um equilíbrio muito grande. Inclusive, Chiquinho, quando eu tive grávida do meu filho, do terceiro, que eu tinha os sintomas do tumor, que a gente não sabia que era tumor, o médico, meu obstetra, ele disse assim, você precisa procurar um psiquiatra, que ele achava que eu estava inventando, Oh, criando os sintomas, ela é que doida. foram muitas coisas. Não, eu acho que é natural, sabe? Às vezes o médico perceber isso. Mas em algumas consultas que eu tive depois, ele disse, não, eu sempre ia.
para as consultas sozinha, né? E aí ele disse, eu quero da próxima vez seu esposo, porque tal. As correrias da vida, a gente não precisa estar, né, ocupando todo mundo. Uhum. E o que acontece? Aí ele disse assim, eu quero que você venha com seu esposo, que eu quero entender o que está acontecendo. Eu fui para o psiquiatra, e aí o psiquiatra disse que eu tinha ansiedade. Oxê. Passou medicação, e eu sem nem entender mais o que estava acontecendo comigo. Passou terapia, fiz terapia psicológica, e aquela coisa, enfim, se eu for me debater a todos os sintomas, a todos os detalhes, a gente vai passar, pode conversar aqui à madrugada. Mas é aquela coisa, eu disse a você, esse depoimento, essa conversa, ele é muito bom. Eu estou muito feliz quanto a isso. E o mais marcante para a gente foi quando a gente foi para a cirurgia. Eu fui para a cirurgia com esse quadro, né? Sem tomar medicação e com receio, porque eu disse, eu vou ter choque. Eu vou ter choque aqui. E aí, assim, o que aconteceu? No ato da cirurgia, depois que eu estou anestesiada e tudo mais, eu senti o choque, né? Eu senti o choque. E aí eu falei, eu estou tendo choque. Eu falei já anestesiada, já cortada, na mesa de cirurgia. Eita! E aí, porque eu não tinha tido as medicações, né? Que na época eu deveria ter tido no dia. Mas, quando eu não tive a medicação, eu comecei a me alterar, né? Eu quero a medicação e não sei o quê. E ele ficava, tenha calma, se acalme, você vai ter choque. O médico, né? Poliano. Sim, Tentando me acalmar, né? Tentando me acalmar. E aí, assim, teve uma hora que quando ele disse assim, se acalma, tá, não sei o quê, aí eu voltei. Aí o Senhor disse assim, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas. Você veja as coisas boas ou ruins ao seu olhar, elas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você ama a Deus, as coisas vão cooperar para o seu bem. verdade. E aí, assim, aí eu fiquei mais tranquila quando o Senhor fala essa palavra no meu coração. E aí vou para a cirurgia. Chega na cirurgia, eu tenho parada cardíaca, porque eu escutei, quando eu falo assim, quando eu disse assim, eu estou tendo choque, a minha impressão era de estar tocando na minha cabeça, só que eu não estava, porque eu estava anestesiada. E aí eu escutei quando o médico disse assim, eu disse, eu quero meu remédio, conversando com o médico. Na cirurgia, né? E aí ele disse, não é. Aí uma pessoa disse lá, né? Não é para ela estar falando. O que está acontecendo? Não sei o quê. Eu escutava tudo, né? E aí ele chamou o meu esposo para perguntar o que tinha acontecido. E chamou a enfermeira. E eu escutei de lá. Ele conversando com eles. Por que ela não toma medicação e tal? Quando ele termina de falar com eles, eu vomito. E aí alguém, uma enfermeira, que era uma voz feminina, grita do meu lado. Doutor, ela está vomitando, tal. E aí eu vomitei na mesa de cirurgia. No que eu vomito, eu escuto a linhazinha do monitor. Tim! Morri. Morri. Eu escuto a linha e esse som hoje me traz alegria. É forte. Eu escuto. E aí, quando eu escuto isso, Chiquinho, eu acordo em um lugar onde tem uma sala grande, com muitas camas e uma porta. E aí, nessa porta, tem uma pessoa lá olhando para mim. A pessoa olha para mim, faz assim, baixa a cabeça e vai embora. E isso muito claro, né? E eu de cá, deitada numa cama, isso era a minha visão. E eu deitada numa cama,
olhando assim, ela ia embora. E aí o que me interrompe? Uma mão toca no meu ombro esquerdo. A mão do Senhor. Quando a mão toca no meu ombro esquerdo, Chiquinho, eu escuto o monitor voltar à vida. Tit, 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 tit. E aí eu escuto o médico dizer assim, mais uma vez, sabe? Isso, desfibrilador. Isso. Aqui, sabe? E aí eu escuto o médico mais uma vez, agora vai, tal. E isso foi dia 31, eu vim acordar dia 2. Dia 1º, para mim, eu não sei o que aconteceu. E aí, assim... É porque depois que tirou, né, conseguiram lhe sedar. Me sedaram. Exato. Depois que tirou o tumor, né, então o Isso. cérebro voltou a funcionar da melhor forma e você conseguiu parar de ter choque, né, então... Consegui parar de ter choque. E aí, eles conseguiram fazer a cirurgia, eles foram 18 horas de cirurgia, quase um dia inteiro. Caramba. Né? E aí, quando eu saio de lá, eu vou para a UTI. Né? Fico 3 dias na UTI. E na UTI, quando eu acordo, 2 dias depois, que eu olho muita gente na UTI. Que tanta gente é essa aqui. Só que o que tinha acontecido? Com a cirurgia, eu fiquei com a sequela de visão dupla. E aí, tudo na visão dupla é duplicado. Por exemplo, nosso cérebro, nós temos duas visões. Só que o cérebro é que junta essas visões. Ah, porque é verdade. O cérebro junta. E a gente não sabe porque é um fenômeno natural. E aí, o que aconteceu? Na cirurgia, puxou o nervo, porque ele estava realmente muito enganchado. E glória a Deus que o tumor foi retirado completamente, né? Era benigno. E aí, assim, no que ele puxou o nervo. E o meu olho daqui veio para cá. Esse olho esquerdo, era do lado esquerdo aqui. E aí, quando isso acontece, que eu olho, tudo que a gente vê nessa visão normal é duplo. Só que é duplo, não é com sombra, é duplo, um aqui e o outro com 35 graus de diferença. Por exemplo, você usa 2 graus? 3. 3 graus no óculos. Uhum. Eu tinha 35 graus de uma imagem para outra imagem. Caramba, muita coisa. A minha fisioterapeuta, ela disse que foi o grau maior que ela conseguiu atender. Foi essa visão. E aí, quando eu acordo lá, fico agoniada, né? Minha voz mudou, a audição, perdi um pouco a audição esquerda. E aí, assim, foi uma mudança de vida. Depois disso, fiz fisioterapia ocular, fiz 11 meses, fiz 68 sessões. Fisioterapia ocular só tem em Campina Grande. Na Paraíba só tem uma fisioterapeuta, pelo menos na época, não sei hoje, que faz esse trabalho de fisioterapia ocular. E eu fiz 68 sessões. Caramba. Eu ia e voltava para Campina 2 vezes por semana. Em 11 meses eu fui 68 vezes. Isso tudo, hein? 11 meses eu terminei agora, em 2023. Isso foi. Não, minto. Fazendo analogia melhor, eu terminei em novembro de 2024. Então é agora, né? Agora. E aí, quando eu terminei, eu disse assim, vou mudar alguma coisa aqui na loja. Aí eu vou partir para a vida, né? E esse é só mais um trechinho do nosso último Pode Conversar, realizado sexta-feira. Se você não é inscrito, já se inscreve aí no nosso canal, deixa o like e aciona a notificação no sininho para não perder nenhum conteúdo como este.